Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia, que hoje quer dar destaque ao turismo religioso no nosso país. Será um tema a desenvolver logo após a rubrica com o cardeal Dom Manuel Clemente, que nos fala da história dos jubileus. Cada semana partilhamos consigo a história de um ano santo, a celebração de um jubileu. Como sempre, contamos com a presença de Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Dom Manuel, por estar connosco para mais uma etapa. Vamos agora para 1700. Nós para 1700. E é também um jubileu muito característico daquilo que eu tenho dito várias vezes, e é o seguinte: os jubileus, é aquilo que faz deles isso, os jubileus, tem uma temática própria, não é? Portanto, ir a Roma, visitar os túmulos dos apóstolos, ganhar indulgência, tudo isso é de todos, e também deste que estamos a viver, como o Papa Francisco diz na sua bula para este ano. Mas depois todos eles têm a ver também, de uma maneira direta ou indireta, com os acontecimentos da época. São resposta, digamos assim, aos acontecimentos da época. E este também vai ser. Este jubileu tem a particularidade de ter sido convocado por um Papa e concluído por outro. O Papa Inocêncio XII convoca, mas já está velhinho e doente, e não vai durar até o fim do ano. Depois será concluído pelo Papa Clemente XI. Aliás, um Papa importante aqui para Portugal e até para a Diocese de Lisboa, porque foi ele que criou o Patriarcado de Lisboa, mas isso foi em 1716, foi um pontificado relativamente longo. Portanto, é convocado por um Papa e é concluído por outro. E tinha uma finalidade expressa, que era a paz da Europa, a paz entre as potências. Os nossos telespectadores que ouviram o que nós dissemos antes, por exemplo, acerca do jubileu de 1650, que tinha vindo a seguir à paz de Westfália, que tinha concluído a Guerra dos 30 anos, não é? Agora, a Europa está outra vez já em ebulição. Porquê? Porque era a Guerra da Sucessão de Espanha, portanto, aquela dinastia, Habsburgo, Áustrias, que tinha governado a Espanha e também Portugal, no tempo dos Filipos, depois extinguira-se e havia vários pretendentes ao trono de Espanha, sobretudo dois. Do lado do Império Austríaco, ainda dos Áustrias, não é? E também do lado francês, que estava ali no meio, da França de Luís XIV, e, portanto, muito ciosa dos seus direitos e, sobretudo, com vontade de enfraquecer quem estava de um lado e do outro. Não queria Áustrias de um lado e Áustrias do outro, não é? Portanto, a Guerra da Sucessão de Espanha, que também vai envolver Portugal, no princípio do século XVIII, e pronto, já estava a ver que aquilo, como é que se costuma dizer, ia acabar mal, e acabou, e morreu muita gente, mais uma vez. Quando nós olhamos para a história da Europa, reparamos que isto é uma espécie de uma sucessão de guerras civis, não é? Muitas próximas, não é? Nós temos tido esta graça, e podemos dizer mesmo graça, porque os seus fundadores eram cristãos convictos, da União Europeia e dos Tratados Europeus, que têm garantido décadas de paz, mas isto não é habitual na história europeia. Quando nós olhamos para trás, estas divisões entre europeus, e algumas delas trágicas, e algumas delas depois que redundaram em guerras mundiais, são muito frequentes. E naquela altura do século XVII também, porque tinha-se, enfim, concluído as guerras dos 30 anos, 1618, 1638, com a paz de Westfália, e agora está outra vez a Europa em ebulição, no final do século XVII, e que vai dar isso mesmo, a Guerra da Sucessão de Espanha, também com muitas mortes, com muitas desgraças. Bem, o jubileu é um sinal dessa paz. Exatamente, esperada. e o jubileu, este jubileu de 1700 do tempo do Papa Inocêncio XII, concluído pelo Papa Clemente XI, já tem muito em vista também rezar pela paz entre as potências para, enfim, acalmar esta efervescência que infelizmente depois foi por diante, negativamente. Mas mais uma vez, com todos os outros elementos que são próprios dos jubileus, procissões das confrarias, visitas às basílicas, assim, tudo isso é igual, o Papa a participar, enfim, Inocêncio XII já estava muito, enfim, adoentado, não pôde ser assim uma participação por ir além, mas tudo isso é igual aos outros. Mas mais uma vez temos uma senhora, como vimos no jubileu anterior, que foi muito marcado pela presença da rainha Cristina da Suécia, não é? Que estava em Roma. Agora este também vai ser muito marcado pela presença
até certo ponto, até muito ponto, parecida com a anterior, que é a Rainha Maria Casimira da Polónia. A Rainha Maria Casimira era viúva de um rei polaco, João Sobieski, que foi muito importante e pouco tempo antes tinha salvo Viena da tomada pelos turcos. Portanto, os turcos vêm lá dos Balcãs, foram crescendo por aí fora e cercaram, ameaçaram Viena e por pouco que Viena não cai em poder turco. E se Viena tem caído em poder turco, enfim, a vida da Europa teria sido muito diferente do que foi. Mas foi o João Sobieski da Polónia que a veio salvar. E esta Maria Casimira, que está agora em Roma, no jubileu de 1700, tinha sido a rainha da Polónia, portanto, a rainha viúva da Polónia, veio para Roma, era também uma senhora muito piedosa e que, com outras amigas em Roma, se vai dedicar igualmente e muito ao acolhimento de peregrinos, ao socorro dos peregrinos, à presença naquelas confrarias que faziam isso mesmo, portanto, garantiam um mínimo de bem-estar aos peregrinos, sobretudo aos peregrinos pobres. Lá está, mais uma senhora que tem uma posição marcante nesta história dos jubileus. E os nossos telespectadores que se recordam dos jubileus mais antigos, vão também recordar da influência de outra senhora sueca, que essa até é santa, a Santa Brígida da Suécia, no jubileu de 1350. O Papa não está em Roma, mas ela está. Não é? Pois agora temos mais outra senhora, esta vinda da Polónia, a Rainha Maria Casimira, e que vai ser uma figura marcante neste jubileu de 1700. Sempre por esse acolhimento a quem chegava a Roma. Um aspecto caritativo. Foi muito interessante. Uma dimensão necessária e que marca sempre cada celebração jubilar que temos visto. É muito interessante reparar a cor, digamos assim, específica de cada uma destas realizações jubilares, que no fundo são sempre as mesmas. A ideia, o sentimento, a ambição é ganharem essa inteligência que lhes purifica completamente o coração para ficarem bem diante de Deus e diante dos outros. Isso é o cerne dos jubileus, como vai ser deste, como está a ser deste. Mas depois há sempre alguma coisa, a circunstância, naquela altura, a insistência na paz entre as potências para evitar a guerra que estava já a crescer, a guerra da Sucessão de Espanha, e por outro lado, o protagonismo, neste caso, laical. E é isso que temos lembrado aqui em cada semana e que voltaremos a encontrar-nos desde 8 dias para voltarmos a mais uma celebração jubilar, sem dúvida nenhuma, marcante pelo contexto da época e por aqueles que foram os seus protagonistas. Até à próxima semana. O itinerário das celebrações jubilares ao longo da história, no momento em que a Igreja assinala o Jubileu da Esperança. E quando os portugueses começam a marcar férias, o turismo ganha relevo. Entre ele também o turismo religioso, que esteve recentemente em destaque em Fátima, no workshop internacional promovido pela Associação Empresarial Orem Fátima. A Associação Empresarial de Orem Fátima realizou os workshops internacionais de Turismo Religioso 2025. Nesta 12ª edição, os participantes foram convidados a refletir sobre o turismo religioso como caminho de paz e fraternidade humana. Todos vivemos tempos, de facto, muito conturbados e penso que os apelos, de facto, à congregação de esforços neste caminho para a paz têm que ser permanentes. Esta foi uma forma também de darmos o nosso contributo nesse sentido. E porque de facto o turismo em geral ultrapassa fronteiras, une culturas, faz com que haja mais de respeito pela cultura do outro e, portanto, o turismo em geral é, de facto, já um caminho para a paz. Várias religiões foram convidadas para debater a relação entre turismo religioso, paz e fraternidade humana. Representantes do cristianismo, da Igreja Católica, a Igreja Evangélica Presbiteriana, também do Islão, do Judaísmo e do Hinduísmo, juntaram num debate mais de 500 pessoas.
Na perspectiva da Igreja Católica, as várias religiões são sempre, ou devem ser sempre, protagonistas da paz. Aliás, têm sido sempre muito vigorosas as palavras do Papa Francisco, só para dar o exemplo do atual Pontífice, chamando a atenção para a responsabilidade que as igrejas têm e que as religiões têm para esse caminho de paz, são protagonistas de paz. Por isso, todo o turismo com motivação religiosa, o turismo religioso, deve ser entendido nesta perspectiva do diálogo e do encontro com os outros. O turismo é, sem dúvidas, uma ferramenta fundamental para a paz e a fraternidade entre os povos. E com isso, a convivência que existe das populações, das pessoas quando viajam a determinados locais, vivenciarem toda a experiência do seu local, daquele local, ou seja, sendo que eventualmente existem locais que se poderão dizer locais mais de peregrinação, qualquer viagem que seja feita hoje em dia é um veículo que pode ser utilizado para a promoção da paz e da fraternidade entre os povos. Servindo-nos desta inspiração do profeta Muhammad, eu diria que todos os pretextos são bons para que nós saibamos e possamos trilhar um caminho de fraternidade e paz humana. O turismo religioso tem uma dimensão muito própria, designadamente, porque conjuga não só a inspiração do ponto de vista espiritual, quando eu vou a um outro local de culto, esse local convida-me a pensar em Deus e a sentir e viver essa dimensão espiritual, mas também ali há um lado recreativo. No hinduísmo nós acreditamos que a religião é uma força libertadora. Não é que temos que... pronto, e também, eu que também me confundo muito que neste tipo de conferências falamos sempre coisas boas, bonitas, mas depois na prática isto muitas vezes não está a acontecer. Tem muita importância na atual conjuntura internacional que estamos a ver, não é? Estamos até a ver que no ponto onde nasceram três grandes religiões do mundo e não se entendem, não é? Pelo menos as pessoas que estão a viver à volta estão deste lado ou do outro lado estão a sofrer, não é? O turismo é considerado a indústria da paz. O turismo religioso reforça essa missão e surge como parte ativa na construção da paz mundial. O turismo proporciona às pessoas conhecerem o diferente, conhecerem novas culturas, conhecerem novas realidades. E esse contacto com novas realidades torna que as pessoas se transformem em pessoas mais respeitosas do diferente. Por isso mesmo, o turismo enquanto expressão de paz e o turismo religioso reforça justamente essa missão também que o turismo tem. Desde a sua primeira edição, que o Santuário de Fátima acolhe os workshops internacionais de turismo religioso, juntamente com o município de Orem, que é parceiro da Associação Empresarial de Orem-Fátima. Para o município em si, porque permite que os nossos hoteleiros possam divulgar aquilo que de bom tem para oferecer a todos aqueles que nos queiram visitar, todos aqueles que vendem viagens para o nosso país e para a nossa região, e permite-nos também mostrar às pessoas que aqui vêm que em toda esta região existem produtos turísticos muito interessantes e que podem ser aproveitados, podem ser explorados, aproveitando a sua visita à Fátima. E numa sala, ali ao lado, tinha início a parte prática dos workshops internacionais. 260 pessoas participaram em diversas reuniões para apresentar produtos e serviços a operadores turísticos de 48 países. A jogar em casa desde a primeira hora, Portugal foi o destino convidado desta 12ª edição. O turismo no país continua a crescer e 2024 foi o melhor ano. O turismo religioso tem vindo a crescer muito e assistiu-se este ano e sobretudo vai-se assistir este ano que passou de 24, mas mais acentuadamente em 2025, em virtude do voo direto de Seul, da Coreia, para Fátima, para Lisboa, como é evidente, mas tem sido um fluxo muito grande de turistas coreanos e também hoje em dia temos muitos grupos norte-americanos, também tem sido o turista que mais tem crescido em Portugal.
O turismo religioso a trilhar o seu caminho pela paz e pela promoção da fraternidade humana, num esforço da Associação Empresarial Orem Fátima, em colaboração com o município de Orem, também do Santuário de Fátima e a participação de diversas entidades públicas e privadas. Também em Lisboa, o turismo religioso esteve em grande destaque na BTL, um espaço que congregou grande parte da oferta patrimonial e das festas religiosas. Na BTL, agora denominada Better Tourism Lisbon, o espaço da Câmara Municipal de Orem e da Associação Empresarial Orem Fátima voltou a acolher o turismo religioso e a vasta oferta que nesta matéria o nosso país tem a oferecer. É o segundo ano em que o Secretariado dos Bens Culturais da Igreja participa no certame numa parceria com a Pastoral do Turismo de Portugal e determinado em dar maior exposição a esta riqueza religiosa e patrimonial. Valorizar este património nas suas diferentes perspectivas, não só como espaços de celebração, mas como espaços de acolhimento a todos, sejam crentes ou não crentes, é muito importante. Eu questiono-me muitas vezes como é que nós temos igrejas que são invadidas às vezes, sobretudo, claro, nas cidades do litoral como Porto, Lisboa, Aveiro, Coimbra também tem agora têm tido um boom de turismo, mas também no interior. Como é que temos tantos turistas a entrar nas nossas igrejas? O que é que nos falta para lhes comunicar aquilo que é a nossa identidade? A participação e a forma de apresentar todo este património revela também uma maior maturidade com que a Igreja se apresenta neste espaço de divulgação do turismo. A Conferência Episcopal já está aqui presente, já teve várias vezes, agora 2 anos seguidos. É uma atividade que é para continuar, sem dúvida nenhuma, e curiosamente há um caminho de evolução, porque já não perguntam o que é a Pastoral do Turismo. Eu recordo que em 2000, a primeira vez que viemos à BTL, há uns anos atrás, acho que foi em 2015 ou qualquer coisa nessa área, perguntavam o que era a Pastoral do Turismo. Agora já não perguntam o que é a Pastoral do Turismo, perguntam o que é que a Pastoral do Turismo faz. E já marcam reuniões com os agentes da Pastoral do Turismo na BTL. Estamos no caminho de evolução, sim. Ao longo dos dias, um programa diversificado foi enriquecendo a oferta deste espaço, que dava a conhecer o turismo religioso e um património cada vez mais procurado. É o caso de tantas festas religiosas como a que acontece no concelho de Loulé, dedicada à Mãe Soberana. Porque a sul de Portugal, a festa mais expressiva, religiosa, a Nossa Senhora, é a Mãe Soberana, que envolve milhares de pessoas na festa grande, assim chamada, 15 dias depois da Páscoa. E é bom estarmos aqui a vender esse produto, é dizer que, na verdade, a espiritualidade também marca a nossa vida. Para além do Algarve ser conhecido pelas praias, pela sua culinária, que também é extraordinária, e por outras dimensões importantes da região, mas esta espiritualidade também marca muito o povo do Algarve e, sobretudo, a identidade do povo louretano. Uma imagem de Nossa Senhora que concentra a devoção dos algarvios e não deixa indiferentes muitos visitantes que se sentem tocados por esta mensagem de fé. É uma pietà a imagem, e é interessante como é que se consegue trazer esperança no sofrimento. Neste ano que estamos a viver, ano dedicado à esperança, proposto pelo Papa Francisco, até assume grande relevo, digamos assim, esta dimensão religiosa, mesmo nos momentos mais difíceis e provados da vida, trazer esta esperança e, sobretudo, a certeza de uma mãe que nos acompanha e que também nos ajuda a refazer a nossa fé e a conduzir-nos à sua essencialidade, não é, que é Jesus Cristo. Lamego também esteve presente a divulgar 2 lugares centrais na vivência religiosa da Diocese. Nós estamos atentos aos peregrinos que nos procuram, que nos visitam e, sobretudo, ligado ao turismo de fé. São pessoas que são motivadas pela fé e cabe à Igreja também estar presente no meio deles e, sobretudo, não esquecer a recepção e a evangelização de quem nos visita nestes lugares que são santos, lugares que
procuram que as pessoas tenham esse encontro com Deus e essa recolhão espiritual também que procuram nesses lugares. Para a diretora do Secretariado dos Bens Culturais da Igreja, o importante é que o turista que entra no nosso património não se limite a passar pelo espaço. É muito importante virmos a conseguir estratégias no sentido que o turista entre, perceba aquilo que é a mensagem, a proposta da Igreja para a humanidade e leve pelo menos esse pensamento com ele. E isso pode levar realmente a ser o caminho para muitos, talvez num caminho de conversão, num redespertar de uma fé que já existiu e de um acreditar que já existiu. E se calhar fazer outra caminhada. Um espaço onde a Igreja Católica se associou a municípios para potenciar a sua proposta cultural e religiosa, que é das mais procuradas por quem visita uma cidade. Porque até aqui em Lisboa é muito paradigmático que a grande maioria do fluxo turístico que percorre as cidades da cidade de Lisboa, dos 5 pontos mais visitados, 4 deles são igrejas. E, portanto, é muito relevante que, de facto, o turista, quando quer apreciar, contemplar, fruir, conhecer a história de um local, normalmente o património religioso é um desses principais elementos para que o turista possa compreender, conhecer a religião, a história, a espiritualidade do sítio onde se encontra. A Bolsa de Turismo de Lisboa, com uma forte valorização do turismo religioso, aí presente através de algumas parcerias essenciais para dignificar a nossa identidade cultural. Estar num evento destes, onde entram milhares e milhares de pessoas, estão aqui pessoas de interesses também muito diferenciados, e marcar um organismo da Igreja, estarmos aqui presentes, acho que é muito importante a Igreja estar no meio daquilo que é a sociedade e não se fechar sobre si mesma. Uma experiência que se espera resulta agora numa atitude mais profissional no acolhimento aos visitantes e no aprofundamento de uma comunicação que facilite a experiência da espiritualidade. Ficam sugestões para as férias ou para o fim de semana. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.